Eu não sou a guardiã dele. Entre em contato com a nova esposa, às costas de Marta. Ao sair do corredor, não demonstravam qualquer hesitação. Mas, no instante em que chegou ao estacionamento, ela chorou demoradamente dentro do carro. Era o homem com quem ela havia vivido por 35 anos. Era inacreditável que todo esse tempo terminasse daquele jeito. Afinal, o que aconteceu com ela, como 35 anos de casamento, que ela acreditava ser normal e feliz, chegaram a esse ponto. Marta Medeiros tem 62 anos. Ela conheceu e se casou com o marido. Marcelo, aos 27, deu à luz e criou 2 filhas, e apoiou o marido até que ele encerrasse sua carreira como funcionário público sem problemas. A filha mais velha, Júlia, é casada e mora em Curitiba. E a filha mais nova, Sofia, trabalha no Canadá. Marta acreditava que tinha vivido uma vida decente. Afinal, era uma família comum que os outros invejavam. Marcelo se aposentou há 3 anos. Ele trabalhou por 33 anos na Secretaria da Fazenda da Prefeitura. Recebeu R$ 5.000 de Indenizac. Após discutirem, os dois juntaram o dinheiro e compraram uma pequena kitnet na regia. O do Tatuapé, em São Paulo, era pequena, mas por ser perto do metro, a demanda por aluguel era boa. A pensa. O de Marcelo era ADR, 95.000 de indenização. Após discutirem, os dois juntaram o dinheiro e compraram uma pequena kitnet na região do Tatuapé, em São Paulo. Era pequena, mas por ser perto do metrô, a demanda por aluguel era boa. A pensão de Marcelo era de R$ 95.000 de Indenizac. Após discutirem, os dois juntaram o dinheiro e compraram uma pequena kitnet na regia. O do Tatuapé, em São Paulo, era pequena, mas por ser perto do metro, a demanda por aluguel era boa. A pensa. O de Marcelo era ADR, 2.800 por mês. Marta ganhava cerca de R$ 000, trabalhando meio período no Balca. O de cosméticos deu uma loja de departamentos. Juntos, eles tinham uma renda de cerca de R$ 1.000, trabalhando meio período no balcão de cosméticos de uma loja de departamentos. Juntos, eles tinham uma renda de cerca de R$ 000, trabalhando meio período no Balca. O de cosméticos deu uma loja de departamentos. Juntos, eles tinham uma renda de cerca de R$ 3.800 mensais. Não tinham se preparado perfeitamente para a velhice, mas ainda assim viviam confortavelmente. O problema foi que Marcelo mudou. Após se aposentar, Marcelo ficava apenas em casa, acordava de manhã e ligava à TV, assistia ao noticiário, a reprises de novelas e a programas de auditório. Depois do almoço, deitava-se no sofá e tirava uma soneca, acordava à tarde e assistia à TV de novo. Depois do jantar, ficava grudado no smartphone, via vídeos no YouTube ou lia notícias. Por volta das 23 horas, ia para a cama. Todos os dias eram iguais. Marta o aconselhou a fazer algum exercício. Havia uma academia e instalações esportivas perto de casa. Mas Marcelo apenas repetia que era muito chato, pura preguiça. Quando ela sugeria que ele se encontrasse com os amigos, ele era indiferente. Dizia: "Para quê? Só vão beber e estragar a saúde." Marta estava frustrada. O marido parecia apático. Antes de se aposentar, ele vestia terno e ia trabalhar todas as manhãs. Na repartição, cuidava dos colegas mais novos, atendia aos cidadãos, vivia ocupado. Esse homem se tornou uma pessoa completamente diferente depois da aposentadoria. Sua vitalidade desapareceu, ele ria menos, quase não conversavam. Marta ligou para a amiga Sônia. Sônia era colega de colégio de Marta e morava sozinha desde que o marido falecera 5 anos antes. Marta desabafou: "Meu marido anda muito apático ultimamente, só fica em casa, assistindo TV, dizendo que tudo é um saco." Sônia riu e disse: "Ah, Marta, todo homem é assim mesmo. Ficam sem rumo depois que se aposentam. Com o tempo melhora." Marta suspirou. "Quanto tempo eu tenho que esperar? 1 ano, 2. Cada pessoa é diferente. Mas Marta, não se preocupe tanto com isso nesta idade. Ele tem a vida dele, e você tem que viver a sua. Apenas se concentre em você." Marta desligou o telefone e pensou:
Será que vai melhorar? Mas um dia, Marcelo começou a mudar. Levantou às 5 da manhã e vestiu roupas de ginástica. Marta perguntou, surpresa: Aonde você vai? Caminhar. Um amigo me chamou para um grupo de trilhas. Marta ficou aliviada. Finalmente, meu marido está saindo. Vai cuidar da saúde e encontrar pessoas. Que bom. A partir daquele dia, Marcelo começou a fazer caminhadas 3 vezes por semana. Terça, quinta e sábado. Saía cedo de manhã e voltava à tarde. Parecia que a rotina dele tinha mudado. No entanto, depois de alguns meses, coisas estranhas começaram a aparecer. Marcelo comprou roupas novas de trilha, um corta-vento The North Face, botas de caminhada. Equipamentos gastou cerca de R$ 700. Marta perguntou: Você precisa de roupas de trilha tão caras assim? Tem que usar coisa boa para ter segurança. Não podemos nos machucar nessa idade, né? Marta concordou. Achou um pouco caro, mas pensou que era para a saúde. Então tudo bem. No entanto, Marcelo não parou por aí. Um dia, Marcelo voltou para casa com o cabelo pintado, os muitos fios brancos haviam se transformado em preto. Marta perguntou, surpresa: Você pintou o cabelo? Sim. Achei que estava parecendo muito velho. Marta achou estranho. O marido nunca se interessou por tingimento na vida. Deixava os fios brancos aparecerem. Dizia que não havia nada de errado em envelhecer naturalmente. Agora, de repente, ele pintava o cabelo. Dias depois, ele comprou um perfume Dior, comprado na loja de departamentos, custou R$ 150. Marta perguntou: Por que você comprou perfume? Depois da trilha, a gente fica com cheiro de suor, né? Eu não gosto. Marta não entendeu. Basta tomar banho, por que precisa de perfume? Mas não perguntou mais nada. Não era de todo ruim o marido cuidar da aparência. Mas as mudanças de Marcelo continuaram. Um dia, Marta estava organizando o guarda-roupa do marido e descobriu roupas novas, uma camisa polo, calças jeans, uma jaqueta de couro, tudo novo. Viu as etiquetas e percebeu que o valor total passava de R$ 1.000. Marta perguntou ao marido: Quando você comprou essas roupas, semana passada, minhas roupas estavam muito velhas. Mas você tem muita roupa em casa. Por que comprou mais? Eu compro com o meu dinheiro. Por que a intromissão? Estou usando a minha pensão, né? Marta ficou sem palavras. Naquela noite, Marta não conseguia dormir. Algo estava errado. A mudança do marido tinha sido muito repentina. Tingimento de cabelo, perfume, roupas novas e o grupo de trilhas. Ele parecia estar escondendo algo. Em um sábado, Marta estava lavando as roupas do marido e encontrou um recibo no bolso da jaqueta. Era de um restaurante em Vila Madalena, R. 198. A data era da quinta-feira anterior. Marta pegou o recibo e foi para a sala. Marcelo estava sentado no sofá, assistindo TV. Marta estendeu o recibo na frente dele. O que é isso? Marcelo olhou para o recibo e hesitou por um momento. Então, disse como se não fosse nada: É o almoço com o pessoal do grupo de trilhas. Um almoço de quase R$ 200, depois da caminhada. E daí? Éramos várias pessoas. Não estava sozinho. Qual o problema? Quantas pessoas tem no seu grupo de trilhas? Umas 10. Tem mulheres? Tem. Quase metade são mulheres? É só um grupo para cuidar da saúde. Por que você está me interrogando assim? Marta não perguntou mais nada, mas seu coração estava inquieto. A expressão de Marcelo era diferente da de antes. Em casa, ele era apático, mas nas manhãs de caminhada, seu rosto se iluminava, ele lavava o rosto, fazia a barba, penteava o cabelo com cuidado na frente do espelho, vestia-se com atenção, passava perfume. Era como se estivesse indo para um encontro. Marta ligou novamente para a amiga Sônia. Sônia, meu marido está estranho ultimamente. Ele diz que está indo para o grupo de trilhas, mas estou desconfiada. Por quê? O que está estranho? Ele pintou o cabelo, usa perfume, comprou roupas novas e comeu em um restaurante caro. O grupo de trilhas é assim. Marta, não será que isso é traição? Bobagem. Meu marido nunca faria isso. Marta, eu também acreditei nisso, que meu marido jamais faria.
Mas os homens ficam mais perigosos quando envelhecem, principalmente depois que se aposentam. Marta rebateu: meu marido é diferente. Vivemos 35 anos juntos. Será que eu não o conheço? Tudo bem. Então que bom. Mas Marta, verifique. É melhor para a sua paz de espírito. Marta desligou o telefone e pensou: verificar? Como? Naquela noite, Marta hesitou se deveria olhar o celular do marido, mas no final não conseguiu. Não queria duvidar do homem com quem viveu por 35 anos. Vou confiar no meu marido. Mas alguns meses se passaram. As saídas de Marcelo ficaram mais frequentes. O grupo de trilhas passou de 3 para 4 vezes por semana. Juntaram-se encontros com amigos e reuniões de ex-colegas. Ele ficava fora 5 dias na semana. Só passava 2 dias em casa. Em contraste, em casa, ele quase não conversava com Marta. Não agradecia quando ela servia o jantar. Assistia à TV parecendo estar pensando em outra coisa. Quando Marta falava, ele respondia superficialmente. Aí, quando o celular tocava, o rosto dele se iluminava e ele entrava no quarto, fechando a porta. Ela não ouvia a voz dele ao telefone, mas ouvia risadas. Marta ficava cada vez mais ansiosa. Mesmo trabalhando na loja de departamentos, ela pensava no marido. O que ele está fazendo agora? Será que está mesmo só caminhando? Ou estará encontrando outra mulher? Os pensamentos se atropelavam. Um dia, Elisa, uma colega da loja, perguntou: Marta, você não parece bem ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Não, é só cansaço. Não se esforce demais. A saúde é o mais importante. Certo, obrigada. Mas ela não estava em paz. Marta ligou para a amiga Sônia novamente e se encontraram em uma cafeteria. Sônia perguntou assim que a viu: o que houve com você? Parece muito abatida. Marta suspirou. Sônia, eu estou enlouquecendo. O que é? Marta contou o que havia acontecido nos últimos 3 meses, o aumento das saídas do marido, a indiferença em casa, a expressão alegre ao telefone. Sônia ouviu em silêncio e depois disse, de forma categórica: Marta, é 100% traição. Marta balançou a cabeça. Mas não tenho provas concretas. Posso estar enganada. Então, verifique. O celular ou a conta bancária? Marta hesitou. Isso é certo. Duvidar do meu marido. Não é dúvida. É verificação. Você precisa saber, nem que seja por você. Vai viver nessa ansiedade para sempre, Marta. Eu não te contei, mas meu marido também fez isso. Ele me traiu até 1 ano antes de morrer. Eu não fazia ideia. Não soube enquanto ele fazia o tratamento de câncer. Só descobri depois que ele morreu. Fui organizar as contas do hospital e vi o extrato bancário. Marta perguntou, chocada: sério? E o que você fez? Sônia sorriu tristemente. O que eu podia fazer? Ele já estava morto. Só chorei sozinha e me arrependi. Por que eu não verifiquei antes? Se eu tivesse verificado, pelo menos teríamos conversado. Marta ficou sem palavras. Sônia apertou a mão de Marta. Marta, não se arrependa como eu. Verifique agora. Se não for nada, ótimo. Se houver um problema real, você lida com ele na hora. Marta assentiu. No caminho para casa, Marta tomou uma decisão. Vou verificar hoje à noite. Vou verificar o celular do meu marido. Naquela noite, às 22 horas, Marcelo dormiu cedo. Marta pegou o celular dele, que estava ao lado da cama. Suas mãos tremiam. Seu coração batia rápido. Marta respirou fundo e ligou a tela do celular. A senha era o aniversário de Marcelo. Marta abriu o WhatsApp. A lista de conversas apareceu. No topo, estava o chat em grupo das trilhas. Abaixo, conversas com amigos. E mais abaixo, viu um nome: Helena. Marta sentiu os dedos congelarem. Mas ela criou coragem e abriu a conversa com Helena. Tudo estava lá. Mozão, quero te ver hoje. Estou sozinha em casa. Espera só um pouquinho. Já estou chegando. Emoji de coração. Emoji de coração. O colar que você me deu é lindo demais, mozão. As minhas amigas todas ficaram com inveja. Helena é linda. Fica linda com qualquer coisa. Na próxima, te dou um melhor ainda. Você é o máximo, meu amor. Te amo. Eu também te amo. Marta se sentou no chão com o celular na mão. Suas mãos tremiam.
Sua respiração parou. As lágrimas vieram. O marido com quem ela viveu 35 anos estava dizendo: "Eu te amo" para outra mulher. Estava enviando corações. Estava dando um colar de presente. Ela verificou a foto de perfil. Helena era uma mulher jovem. Parecia ter uns 30 e poucos. Marta olhou para a foto por muito tempo e pensou: o que ela tem de bom? O que ela tem de melhor que eu? Deitou-se na cama, mas não conseguiu dormir. Sua mente estava cheia da conversa com Helena. Marta ficou acordada por um longo tempo, pensando, e decidiu: vou perguntar amanhã. Quem é Helena? Era manhã do dia seguinte. Marcelo estava se preparando para sair para a caminhada. Como de costume, vestiu as roupas de trilha e passou perfume. No momento em que estava prestes a sair pela porta, Marta disse: "Amor." Marcelo se virou. O quê? Quem é Helena? O rosto de Marcelo congelou. Seguiu-se um breve silêncio. Como você soube? Vi seu celular? Ontem à noite, Marcelo suspirou, fechou a porta e voltou para a sala. Sentou-se no sofá. Marcelo abaixou a cabeça. Marta perguntou: há quanto tempo? Pouco mais de um ano. Onde a conheceu? No grupo de trilhas. Helena também é membro. Quantos anos ela tem? 40. Marta riu. 40. 22 anos mais nova que eu, então, Marcelo disse, tentando se justificar. Eu também não pude evitar. Simplesmente aconteceu. Não pôde evitar. Trair é algo inevitável. Marta, é difícil explicar. Helena precisa de mim. Ela depende de mim, ela me vê como um homem, mas você e eu, você vive bem sem mim, não é? É autossuficiente, trabalha, encontra as amigas, tem seus hobbies. Eu me senti como alguém de quem você não precisava. Marta ficou sem palavras. Marcelo continuou. Depois que me aposentei, eu me tornei ninguém. Não sou necessário na sociedade. Nem em casa, só um cara que come e assiste TV. Mas Helena é diferente. Ela me escuta, me conforta quando estou mal, agradece quando eu faço algo por ela. Ela me valoriza, Marta disse friamente. Então você traiu por isso? Para se sentir valorizado, Marta se levantou e disse: vamos nos divorciar. Marcelo olhou para Marta com uma expressão chocada. Marta, não há razão para continuarmos juntos. Você está com outra mulher e eu estou sozinha. Qual é o sentido? Marcelo fez uma expressão de constrangimento e disse: Marta, pense um pouco. Temos as nossas filhas. Marta respondeu com frieza: as filhas já estão crescidas. Não importa se a gente se divorciar. Marcelo implorou: mas vivemos 35 anos juntos. Esses 35 anos perderam o sentido agora. No momento em que você escolheu aquela mulher, tudo acabou. Marcelo calou-se. Marta entrou no quarto e fechou a porta. E deitou-se na cama para chorar. Chorou em voz alta. Era inacreditável que 35 anos desmoronassem assim. À tarde, Marta foi ao escritório de uma advogada. Ela a encontrou pesquisando na internet. Marta explicou a situação, a traição do marido, a decisão do divórcio. A advogada Dra. Silvia Almeida ouviu em silêncio e perguntou: você tem provas? O conteúdo da conversa no celular, não tirei print? Silvia assentiu. Tire prints. O máximo que puder, e como estão divididos os bens. O apartamento está em nome de nós dois. O valor de mercado é de cerca de R$1 milha. O kitnet está em nome dele. Vale 1 milhão. A kitnet está em nome dele. Vale uns R$1 milha. O kitnet está em nome dele. Vale uns R$250 mil. As economias estão em sua maioria no meu nome. Uns R$80 mil. Silvia anotou e perguntou: e empréstimos? Temos uma hipoteca de R$100 mil no apartamento. Silvia calculou. Então o patrimônio líquido é R$1 milha ou do apartamento, R$1 milhão do apartamento, R$1 milha ou do apartamento, R$250 mil da kitnet, R$80 mil das economias, totalizando R$80 mil das economias, totalizando R$80 mil das economias, totalizando R$1, 230. 000. Room, 330. 000 brutos menos R1, 330. 000 brutos menos room, 330.
000 brutos menos R1 00.000. Dividindo por 2, cada um fica com cerca de R 615.000. Marta perguntou. E se ele não concordar? Temos a prova da traição, então podemos ir para o divórcio litigioso. A vitória é certa, mas levará de 6 meses a 1 ano. Se for por acordo amigável, acaba rápido. Marta assentiu. Entendi. Vou propor o divórcio amigável a ele primeiro. Silvia entregou seu cartão e disse. Será um momento difícil, mas a senhora vai superar. Se precisar, ligue a qualquer hora. Marta saiu do escritório da advogada e voltou para casa. Marcelo estava lá, sentado no sofá da sala. Olhando para a TV de forma vaga, Marta parou na frente dele e disse: Vamos fazer o divórcio amigável. Dividimos os bens pela metade e resolvemos isso em 1 mês. Marcelo olhou para Marta e suspirou. É mesmo necessário chegar a este ponto. Se você me disser que não vai mais encontrar Helena, eu penso no assunto. Marcelo balançou a cabeça. Eu não posso fazer isso. Marta sorriu friamente. Então não temos mais nada a dizer. Marta entregou os papéis a Marcelo. Marcelo pegou os documentos, olhou para eles por um longo tempo e carimbou sua assinatura. Marta também assinou. Assim, 35 anos de casamento terminaram em um pedaço de papel. A divisão de bens foi conforme o conselho da advogada. Marta ficou com o apartamento. Em troca, Marcelo ficou com a kitnet e recebeu R$ 300.000 em dinheiro. Marcelo fez as malas, roupas, livros, objetos pessoais. Tudo coube em 2 malas grandes. 35 anos de rastros em 2 malas. Marcelo pegou as malas e saiu pela porta da frente. O som da porta se fechando foi ouvido. Só então Marta se sentou no chão. E chorou. Chorou alto. 35 anos terminaram assim. Marta não conseguiu dormir a noite toda. Olhou para o teto e lembrou-se dos últimos 35 anos. O dia do casamento, o nascimento das filhas, as viagens que fizeram juntos, todas as lembranças passaram por sua mente, e ela pensou, será que nada daquilo teve significado? Aqueles tempos foram todos uma mentira. As lágrimas vieram novamente. 3 meses se passaram. Marta começou a recuperar sua rotina aos poucos. Levantava-se de manhã, caminhava e limpava a casa, continuava a trabalhar na loja de departamentos, atendia clientes, vendia cosméticos e sorria ao dizer adeus. Por fora, parecia bem. Mas ao voltar para casa sentia-se vazia, a casa vazia, o jantar solitário, ninguém por perto. Marta ligou a TV, mas o conteúdo não entrava, apenas o som da TV, música, comerciais, era o que preenchia a casa. Ela também saiu com as amigas, Sônia, Márcia, Regina, suas colegas de colégio, encontravam-se uma vez por mês para almoçar e bater papo. As amigas a confortavam. Você fez o certo. Não precisa viver com um homem assim. Viva a sua vida agora. Marta assentiu. Sim, é o que farei. Mas no fundo de seu coração, a ferida ainda permanecia. Ela tinha pesadelos todas as noites. Sonhos de Marcelo e Helena rindo juntos. Sonhos de Marcelo colocando um colar em Helena. Sonhos de Marta assistindo a tudo. Ao acordar, estava suada, o coração acelerado. Era difícil voltar a dormir. Então um dia, Marcelo ligou. Marta olhou para a tela do celular e hesitou. Atendo ou não? No final, não atendeu, mas Marcelo continuou ligando. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Finalmente, Marta atendeu. Alô, Marta, você pode me encontrar. Quero falar olhando para você. Não temos motivo para nos encontrar. Marcelo implorou. Por favor, eu preciso te dizer algo. Só 1 vez. Marta hesitou por um longo tempo e respondeu. Onde? Naquela cafeteria perto de casa, a que a gente ia sempre. Marta marcou o encontro. Às 14 horas do dia seguinte, no horário combinado, Marta foi à cafeteria. Marcelo já estava lá, sentado em uma mesa no canto, tomando café. Marta se chocou ao ver Marcelo. Ele parecia ter envelhecido. Seu rosto estava abatido e seu olhar, nebuloso. A tintura do cabelo havia saído, e os fios brancos reapareciam, e suas roupas estavam amarrotadas. Marta sentou-se na frente dele. O que aconteceu?
Marcelo hesitou por um longo tempo e disse: Helena me dispensou. Marta não se surpreendeu. Apenas perguntou calmamente: Por quê? Marcelo sorriu amargamente. Eu não tenho dinheiro, né? No começo, Helena dizia que estava tudo bem, que a idade não importava, que bastava o sentimento, mas, com o tempo, ela mudou. Ela sempre falava de dinheiro. Vamos viajar, compre uma bolsa de grife. Quero trocar de carro. Eu mal conseguia pagar as despesas com a pensão. Como eu ia fazer isso? Marta tomou um gole de café e ouviu. Marcelo continuou. Então, eu peguei um empréstimo hipotecário na kitnet, de R$ 30.000. Usei isso para pagar as parcelas do carro dela, um BMW Serie 3. Custava R$ 30.000. Usei isso para pagar as parcelas do carro dela, um BMW Série 3. Custava R$ 30.000. Usei isso para pagar as parcelas do carro dela, um BMW Serie 3. Custava R$ 800 por mês. Mas isso também não era suficiente. Helena me pediu para vender a kitnet e abrir uma cafeteria juntos. Disse que precisava de R$ 200.000 de capital inicial. Eu recusei. Se eu vendesse a kitnet, como eu viveria? Aí, Helena ficou brava. Perguntou se eu não tinha amor por ela, se não era sincero. Marta perguntou. E então, Marcelo abaixou a cabeça. Ela disse para terminarmos. Disse que não podia ficar com um homem sem futuro e me bloqueou. Telefone, mensagens, WhatsApp, tudo bloqueado. Marta sorriu friamente. Não é óbvio. Helena queria o seu dinheiro. Não era amor. Marcelo chorou. Eu sei agora. Eu fui um tolo. Helena não me amava. Só me usou. Marta perguntou. Então você veio a mim. Marta, me perdoa. Eu fui um idiota. Será que a gente não pode começar de novo? Marta respondeu com firmeza. Não. Marcelo implorou. Por favor, só tenho você. Helena me abandonou. Meus amigos se afastaram. Não consigo falar com as meninas. Júlia está decepcionada comigo. Sofia nem atende minhas ligações. Eu só tenho você. Marta disse friamente. Eu não sou a sua última opção. Nem sou alguém que você procura só quando precisa. Marcelo choramingou. Marta. Marta se levantou da cadeira e disse: Eu posso viver sem você agora. Vivemos 35 anos juntos. Mas acabou de verdade, fique bem. Marcelo tentou pegar a mão de Marta. Marta, por favor. Marta afastou a mão dele. Não me toque. Marta saiu da cafeteria. Não olhou para trás. As lágrimas vieram enquanto ela caminhava, mas ela as segurou. Só ao chegar em casa, Marta chorou, mas desta vez as lágrimas eram diferentes. Não eram de tristeza, mas de alívio. Marta pensou: acabou de verdade. Alguns dias depois, Marta procurou um centro de aconselhamento. Ela o encontrou, pesquisando na internet. A taxa de consulta era de R$ 30 por sessão, o que era acessível. A conselheira era uma mulher calma de 40 e poucos anos. O nome era Patrícia Ramos. Marta contou a história dos últimos meses, a traição do marido, o divórcio e o arrependimento de Marcelo, e o pedido para reatar. Patrícia ouviu em silêncio e perguntou: O que é mais difícil para a senhora agora? Eu não sei o que fiz de errado. Por que meu marido me abandonou? Eu sou insuficiente. Sou ruim. Patrícia disse gentilmente. Seu marido não abandonou a senhora. Seu marido abandonou a si mesmo. Marta levantou a cabeça. O que a senhora quer dizer? Homens de meia idade frequentemente sofrem uma crise de identidade, especialmente após a aposentadoria, perdem seu papel na sociedade e sua presença na família se torna tênue. Eles não sabem quem são ou pelo que vivem. Nesses momentos, se alguém precisa deles, eles se apegam a essa pessoa. Foi o que aconteceu com o seu marido. Marta perguntou. Então não foi minha culpa. Patrícia balançou a cabeça. Não há culpa. No entanto, é necessário refletir sobre que tipo de pessoa a senhora era para o seu marido e que tipo de pessoa ele era para a senhora. Marta ficou em silêncio. Patrícia continuou. Muitos casais vivem juntos por obrigação, não por amor. Não se amam, mas estão acostumados. É confortável. É chato se separar. Tais relacionamentos desmoronam em algum momento, quando surge um estímulo externo. Marta assentiu. Patrícia perguntou.
A senhora era feliz quando estava com seu marido? Marta hesitou e respondeu: Eu não sei. Não era infeliz. Era apenas normal. Patrícia perguntou novamente: A senhora amava seu marido? Marta hesitou novamente. E respondeu calmamente: Acho que era mais afeto do que amor. Éramos família. Patrícia assentiu. Então seu marido provavelmente sentia o mesmo. Ele não amava a senhora. Havia como família. Então ele conheceu essa Helena, e Helena o via como homem. Essa foi uma nova experiência para ele. Marta chorou. Patrícia entregou um lenço. Pode chorar. É triste. É impossível que 35 anos desmoronem sem tristeza. Marta chorou por um longo tempo, e Patrícia disse: Agora é hora de a senhora olhar para si mesma. A senhora precisa encontrar quem é a Marta aí dentro. Marta voltou para casa e começou a escrever um diário. Ela relembrou os 35 anos de casamento, quando foi a última vez que tivemos uma conversa de verdade. Eu perguntei o que ele sentia. Eu me perguntei o que ele queria. Marta percebeu. Eu não amava meu marido, eu o via apenas como alguém que vivia comigo. Eu não era uma esposa para Marcelo. Eu era uma mãe, alguém que fazia o jantar, lavava a roupa, cuidava da casa. Marcelo dependia de mim, mas eu cuidava dele. Não o amava, era apenas obrigação. E Marcelo, como ele se sentia? Marcelo devia ser o mesmo. Não me amava. Me via como alguém que fazia as tarefas domésticas. Nós dois vivíamos juntos por obrigação, não por amor. Portanto, eu entendo por que Marcelo foi para Helena. Helena precisava de Marcelo. Marcelo queria ser necessário para alguém. Marta largou a caneta e pensou: E o que eu queria? Por que me casei com Marcelo? Eu era feliz. A resposta veio rapidamente. Eu não era feliz. Eu apenas cumpria o meu dever. Como esposa, como mãe, como nora, eu nunca vivi para mim. Marta chorou. Mas desta vez, não era por injustiça, mas por tristeza. Ela viveu 35 anos, mas nunca viveu para si. Sempre viveu para os outros, para o marido, para as filhas, para os sogros. Onde eu estava? O aconselhamento continuou uma vez por semana. Patrícia deu a Marta uma tarefa. Tire um tempo para você. Faça algo que você goste. Algo que seja apenas para você, não para mais ninguém. Marta pensou. Do que eu gosto? Após muita reflexão, ela encontrou a resposta. Livros. Marta adorava ler. Quando jovem, lia muitos romances, mas depois de casada, quase não lia. Não tinha tempo. Criando as filhas, fazendo tarefas domésticas, cuidando dos sogros, ela não tinha tempo livre para ler. Marta foi a uma livraria. Havia muito tempo que não ia. Ela olhou em volta, examinando os livros, romances, ensaios, livros de autoajuda. Escolheu 5 livros que gostou. Pagou R$ 100 no caixa, não se arrependeu, pelo contrário. Sentiu-se bem, voltou para casa e começou a ler, jantou, lavou a louça, desligou a TV e abriu o livro, sentou-se no sofá e virou as páginas. A história se desenrolou. Marta se perdeu nela, olhou para o relógio e era 23 horas. Marta se surpreendeu ao ver que 2 horas haviam passado. Era a primeira vez que tinha um tempo só para ela em muito tempo. Naquela noite, Marta dormiu profundamente. Marta também se inscreveu em uma aula de yoga. Era uma aula oferecida em um centro comunitário perto de casa. 2 vezes por semana, terças e quintas-feiras, às 10 horas da manhã. A mensalidade era de R$ 80. Marta estava nervosa quando foi à primeira aula. Havia muita gente. A maioria eram mulheres de 50 a 60 anos. A instrutora era uma mulher de 30 e poucos anos. O nome era Natália. Natália cumprimentou-a com uma voz alegre. Bom dia, tem alguém que está vindo pela primeira vez hoje? Natália sorriu e disse: Bem-vinda. Vá seguindo devagar, não se esforce e concentre-se no seu corpo. A aula começou. No começo, seu corpo estava rígido e cada movimento era difícil. Esticar as pernas era difícil e inclinar a cintura também. Mas Natália continuou a encorajar. Tudo bem, vá devagar, não se esforce e concentre-se no seu corpo. Ao final da aula, Marta estava suada. Foi difícil, mas a sensação era boa. Ela sentiu que seu corpo estava mais leve. Natália se aproximou e perguntou:
Como foi? Difícil, mas foi bom. No começo, é assim mesmo. Mas se você continuar, seu corpo fica mais flexível. E sua mente também fica mais flexível. Marta gostou daquelas palavras. As aulas de yoga continuaram. 2 vezes por semana, 1 hora por dia. Com o tempo, o corpo de Marta ficou mais flexível. No começo, seus dedos não alcançavam os pés, mas depois de 1 mês, alcançaram. Inclinar a cintura ficou mais fácil. Ela conseguia fazer poses de equilíbrio, Natália estava certa, com o corpo flexível, a mente também se tornava flexível. Um dia, ao final da aula de yoga, uma mulher ao lado dela a chamou. Quer tomar um café? Marta ficou surpresa, mas aceitou. As duas foram a uma cafeteria próxima. O nome da mulher era Cássia. A idade era parecida com a de Marta, 60 anos. Cássia tomou um gole de café e disse: Eu também sou divorciada, faz 3 anos. Marta perguntou surpresa: Como a senhora soube que eu sou divorciada? Cássia riu. Dá para ver pela expressão. Eu também era assim. Quando comecei a yoga, meu rosto estava sombrio. Mas com o tempo, ele clareou. A senhora não se sente sozinha. Sinto. Mas eu também me sentia sozinha quando estava casada. É melhor agora. Pelo menos o meu tempo é meu. Eu posso fazer o que eu quero. Marta assentiu. Eu também. Ficar sozinha é solitário, mas também é libertador. Cássia sorriu. Exatamente, liberdade. É a melhor coisa. As duas se tornaram amigas, tomavam café juntas após a aula de yoga, compartilhavam suas histórias, a história do divórcio de Cássia, a história do divórcio de Marta, eram semelhantes e diferentes, mas havia um ponto em comum. Ambas encontraram a liberdade. Em um domingo, Marta foi sozinha para a praia. Era o litoral norte de São Paulo. Ela pegou um ônibus e chegou em 2 horas. Marta sentou-se na areia e observou as ondas. As ondas vinham e recuavam. Repetidamente, Marta pensou: a vida deve ser assim. Vêm e recuam, e voltam a vir. Não é um fim, mas um ciclo. Marta disse a si mesma: vou viver para mim agora. Não para mais ninguém, mas unicamente para mim. 6 meses se passaram. Um dia, Marta recebeu outra mensagem de Marcelo, desta vez por texto. Marta, estou internado no hospital. Desmaiei por causa da pressão alta, estou sozinho, e é difícil. Você pode me ajudar? Marta olhou para a mensagem e hesitou por um longo tempo. Devo ir, não devo ir, e enviou a resposta. Entre em contato com sua nova esposa. Marcelo respondeu imediatamente. Você sabe que Helena não atende minhas ligações. Ela está ocupada e não pode vir. Por favor, venha. Marta ligou para a amiga Sônia. Sônia foi categórica. Vocês não são mais casados. Eu sei, mas me sinto desconfortável em simplesmente abandoná-lo. Afinal, vivemos 35 anos juntos. Sônia suspirou. Marta, você ainda se preocupa com ele. Pelo seu próprio bem, você precisa cortar esse laço. Marta ficou em silêncio. Mas se você realmente quiser ir, vá, mas vá sem condições. Não espere nada. Apenas encare como um acerto de contas final. Marta assentiu. Tudo bem. No final, Marta foi ao hospital. Marcelo estava internado em um quarto no 7º andar. Seu rosto estava pálido e ele parecia ainda mais magro. Havia um soro em seu braço. Marcelo chorou ao ver Marta. Marta, obrigado por ter vindo. Marta disse friamente. Qual era a sua pressão arterial? 190. Fui levado para a emergência. O médico disse que quase tive um AVC. Marta perguntou. Você estava tomando seus remédios para a pressão. Eu não estava tomando direito, por preguiça, e morando sozinho, não tem quem cuide. Marta suspirou e perguntou. Por que você me procurou? Marcelo hesitou por um momento e respondeu. Porque eu só tenho você. Só tem a mim. Marcelo assentiu. Marta sorriu friamente. Eu sou a pessoa que você descarta quando pode e procura só quando precisa. Eu entendo porque você me traiu e me abandonou. Eu era apenas uma pessoa conveniente para você, não é? Alguém que cuidava de você como uma mãe, fazia a comida, lavava a roupa, cuidava da casa. Mas Helena era diferente. Helena o via como homem, dependia de você, precisava de você.
Você gostava disso. Queria ser um homem necessário para alguém. Marcelo chorou, eu também não amava você. Nós vivemos juntos por obrigação. Porque eu era esposa, mãe, nora. Porque me ensinaram que eu deveria viver assim. Nós dois erramos. Não nos amamos de verdade. Marcelo baixou a cabeça. Eu quero viver para mim agora. Não para cuidar de alguém, mas para ser feliz. Você também. Viva a sua vida. Não procure pessoas como Helena. Olhe para quem você realmente é. Marcelo perguntou em voz baixa. Então, realmente acabou entre a gente? Marta assentiu. Sim, acabou. Marcelo enxugou as lágrimas e disse: Me perdoa. Sinto muito mesmo. Marta respondeu: Eu também sinto muito, por não ter conseguido te amar. Mas agora está tudo bem, agora estou livre. Marta saiu do quarto. As lágrimas vieram enquanto ela caminhava pelo corredor. Mas desta vez, ela não as segurou. Elas apenas rolaram. Eram lágrimas misturadas de tristeza e alívio. Ao sair do hospital, Marta olhou para o céu. Estava claro, azul sem nenhuma nuvem. Marta respirou fundo e pensou. Acabou de verdade. 1 ano se passou. Marta abriu uma pequena cafeteria. Era um espaço de 30 metros quadrados em uma rua tranquila perto de casa. Ela mesma cuidou da decoração. 3 mesas de madeira, 6 cadeiras, 10 vasos de plantas, algumas pinturas na parede. Era simples, mas aconchegante. O nome da cafeteria era Tempo Só para Mim. Foi um nome que Marta mesma escolheu. Significava que o tempo sozinha era precioso. Não havia muitos clientes, uma média de 10 pessoas por dia. A maioria eram moradores do bairro. Marta servia café aos clientes e tinha conversas simples. O lucro não era muito. O faturamento mensal era de cerca de R$3.000, deduzindo o aluguel R$3.000, deduzindo o aluguel R$3.000, deduzindo o aluguel Room 000, os ingredientes. 800 e as contas, R$800. E as contas 800 e as contas, R$300. O lucro líquido era de cerca de R$900. Mas Marta estava satisfeita. O objetivo não era ganhar muito dinheiro. O objetivo era ter um espaço para si, um tempo para si. Um dia, a filha mais velha, Júlia, visitou o café. Júlia viajou de Curitiba de trem e ônibus. Ela abriu a porta do café e olhou em volta. Mãe, o ambiente aqui é ótimo. Marta sorriu. Não é. Eu mesma decorei. Mãe, sua expressão está tão boa ultimamente, diferente de antes. O que está diferente? Você está mais leve. Antes, você sempre tinha uma expressão pesada, mas agora parece leve, confortável. Marta assentiu. Sim, eu estou feliz. Júlia perguntou com cautela. Como o papai está? Eu não sei. Não falo com ele. O hospital foi a última vez que o vi. Júlia disse. O pai está morando sozinho na kitnet. A tia me disse. A saúde dele não está boa. E ele está deprimido. Marta ficou em silêncio por um momento e disse. Que pena. Mas essa é a vida que ele escolheu. Não vou mais me intrometer. Júlia segurou a mão da mãe. Mãe, você sofreu muito. Foi muito difícil. Não foi. Marta chorou. Foi, mas agora estou bem. Pelo contrário, estou melhor agora. Júlia sorriu. Você é demais, mãe. De verdade. Marta apertou a mão da filha. Ao anoitecer, Marta fechou o café e voltou para casa. A casa estava silenciosa, mas ela não se sentia sozinha. Marta ouviu música e cantou junto. O vento sopra, o vento sopra, o vento na minha alma. Marta preparou o jantar, uma salada simples e uma taça de vinho. Era um jantar comido sozinha. Mas era farto. Ela arrumou a mesa de forma elegante e acendeu uma vela. Comeu devagar. Não havia pressa e ninguém a apressava. Depois de comer, lavou a louça e sentou-se no sofá para abrir o livro. Era o ensaio que havia comprado recentemente. O título era Tempo Só para Mim. Marta leu o livro e se identificou. As frases no livro tocaram seu coração. Não é estar sozinho que é solitário. A verdadeira solidão é estar junto e ainda assim estar sozinho. Marta sublinhou a frase e pensou.
Eu estava solitária quando estava com Marcelo. Vivi 35 anos juntos, mas estava sempre sozinha. Mas agora estou sozinha e não estou solitária. Pelo contrário, estou livre e feliz. A lua nasceu pela janela. Marta foi até a janela e olhou para a lua. A lua brilhava serenamente, redonda e brilhante. Marta sorriu e disse para si mesma: a traição de Marcelo não foi por minha causa. Nós não nos amávamos. Apenas vivíamos juntos por obrigação, por isso nos separamos. E agora eu vou viver me amando. Marta levantou a taça de vinho e fez um brinde à lua. A mim, a minha liberdade, a minha felicidade. E tomou um gole de vinho. Era doce e suave. O calor se espalhou por todo o seu corpo. Marta estava satisfeita. Ela estava ansiosa pelo futuro. O que vai acontecer? Que pessoas vou conhecer? Que experiências terei? Ela estava curiosa sobre tudo, mas não estava com medo, porque agora Marta podia viver bem sozinha. É só o começo. Minha vida de verdade está começando. Conclusão. O divórcio que veio na segunda metade da vida não foi um fim, mas um novo começo. Quando 35 anos de casamento desmoronaram, Marta Medeiros olhou para si mesma e percebeu. A traição do marido não foi por causa dela. Eles não se amavam e viviam apenas por obrigação. O verdadeiro amor não é sentir necessidade do outro, mas aceitar o outro como ele é, e antes disso, amar a si mesmo. Marta sabe disso agora. Por isso, ela é feliz.